Olá galera, tudo bem? Somos do curso de Engenharia pela Universidade de Salvador e estaremos apresentando para vocês um assunto bastante interessante que é o efeito Doppler. Bem, esse é um trabalho da disciplina Física, Ondas e Calor, onde é ministrada pelo professor Danilo Sandi, e os integrantes que compõem o grupo são Caroline Eugênia, Eric Jordan, Larissa Santana, Marielle Andrade, Murilo Teles, Ramon Mota e Reinaldo Neto. Bem galera, o efeito Doppler nada mais é que um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto qualquer que está em movimento com relação ao observador. Foi-lhe atribuído este nome em homenagem a Christian Doppler, que o descreveu teoricamente pela primeira vez em 1842. 3 anos mais tarde, a primeira comprovação experimental foi obtida por Bruce Ballot em 1845, numa experiência em que uma locomotiva puxava um vagão com vários trompetistas. Mas que fenômeno seria esse? Antes de nós embasarmos o assunto, gostaria que vocês ouvissem e tentassem imaginar a cena do que está acontecendo e o que iremos estudar. Vamos lá? E aí galera, conseguiu imaginar a cena? Provavelmente sim, né? Porque pela sua experiência diária, você sabe quando um carro passa por nós buzinando. Você percebe uma diferença na frequência do som da buzina emitida por esse carro. Bom, um exemplo prático disso é a ambulância. Considere aqui uma ambulância parada, mas com a sirene ligada. E do lado direito temos um observador, certo? Então, quer dizer que entre a ambulância e o observador existe uma onda sonora. Agora, o que iria acontecer se de repente essa ambulância começasse a se aproximar desse observador? Vejamos como entre a ambulância e o observador existe uma onda e essa ambulância ela se desloca em direção ao observador. Essa onda ela vai ser o quê? Ela vai ser comprimida. E se essa onda ela vai ser comprimida, isso quer dizer que o comprimento de onda dela diminui. E se o comprimento de onda diminui, a frequência ela vai aumentar. E, portanto, o observador percebe o som com uma frequência maior, ou seja, um som mais agudo, tudo bem? E se de repente essa ambulância ela se afasta? Ora, se a ambulância ela se afasta do observador, ela pega essa onda que existe entre eles e vai espichar essa onda. Então essa onda ela vai ser esticada. Se ela vai ser esticada, isso quer dizer que o comprimento de onda aumenta e, portanto, a frequência diminui. E se a frequência diminui, ele percebe o som mais grave, certo? Ou seja, essa mudança aparente na frequência, devido ao movimento relativo entre o observador e a fonte, isso é chamada de efeito Doppler. Bem, o mesmo acontece para o exemplo prático do carro de Fórmula 1, onde ocorre devido a uma alteração na frequência, que é uma consequência do movimento relativo do carro de Fórmula 1, que é a fonte sonora, e o observador. Perceba esse som no áudio a seguir. E aí galera, deu para perceber aí o efeito do som produzido pelo carro quando ele passa a uma determinada velocidade? Então, basicamente o efeito Doppler existe duas palavras-chave que são aproximação e afastamento, onde podemos perceber na figura a diferença do comprimento das ondas propagada pelo carro de Fórmula 1, tendo em vista a posição do observador 1 e o observador 2. Quando o carro se desloca no sentido positivo do observador 1, onde se dá o fenômeno de aproximação, podemos perceber que o comprimento de onda diminui entre eles. É como se o carro empurrasse o som emitido com seu deslocamento, fazendo as ondas chegarem mais vezes por segundo no observador 1. Logo, a frequência aumenta e o som fica mais agudo.
Agora, e o que acontece quando olhamos no ponto de vista do observador 2? Percebemos que na medida em que o carro se aproxima do observador 1, ele consequentemente se afasta do observador 2, onde se dá o fenômeno de afastamento. Percebemos que o comprimento de onda enlarguece, ou seja, ela aumenta, pois o carro está ficando cada vez mais longe e ela vai arrastando consigo o som emitido. Portanto, o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui e o som tende a ficar mais grave. Veja, galera, atenção para isso. Não significa que está mudando a frequência da onda emitida pela fonte, apenas a frequência percebida pelo observador. Então, o efeito Doppler tem a ver com a percepção do observador, ok? Então, eu tenho aqui minha fonte sonora, que é o alto-falante, e a pessoa que vai ouvir esse som. Esse som está sendo emitido pelo alto-falante com certa frequência F, que eu vou chamar de frequência real do som, ou F'. E se houver uma aproximação ou um afastamento entre quem ouve o som e quem emite o som, vamos perceber uma frequência que denominaremos de frequência aparente, que será diferente entre a frequência real. Para calcular a frequência aparente, eu preciso conhecer a frequência real do som e também preciso conhecer algumas velocidades, como a velocidade do som, é que a gente vai usar a letra V para representar, a velocidade da fonte sonora, que é quem faz o barulho, que usaremos VF para representar, e a velocidade de quem ouve o som, que é o nosso observador, que usaremos VO para representar. Então a equação fica da seguinte forma: frequência aparente é igual à frequência real multiplicada pela velocidade relativa entre a fonte e o observador, dividido pela velocidade relativa entre o som e a fonte sonora. Quando digo velocidade relativa, é porque eu posso usar aqui o mais ou menos e aqui também o mais ou menos. Veja, para a aproximação entre a fonte e o ouvinte, usaremos mais e menos mais no numerador e menos no denominador. E para o afastamento entre a fonte e o ouvinte, usaremos menos no numerador e mais no denominador. Ouvinte em movimento e fonte estacionária. Um ouvinte que se aproxima de uma fonte ouve um som com uma frequência maior que a frequência da fonte, porque a velocidade relativa entre o ouvinte e a onda é maior que a velocidade da onda V. Vamos inicialmente supor um ouvinte O se movendo com velocidade VO e se aproximando de uma fonte sonora S. A fonte emite uma onda sonora com frequência F e comprimento de onda lambda. A figura mostra diversas cristas de ondas separadas pela mesma distância lambda. As cristas das ondas que se aproximam do ouvinte movem-se com uma velocidade de propagação em relação ao ouvinte igual a V mais VO. Assim, a frequência FO das ondas que chegam ao local onde o ouvinte se situa, ou seja, a frequência ouvida pelo observador, é dada pela seguinte equação. FO, que é a frequência do observador, é igual a V, que é a velocidade da onda sonora, mais VO, velocidade do ouvinte, sobre lambda. Arrumando essa equação, fica igual a V mais VO sobre V sobre Fs, que é o mesmo de lambda. Fonte em movimento e ouvinte em movimento. As cristas das ondas emitidas por uma fonte em movimento de A para B ficam comprimidas na frente da fonte, do lado direito do desenho, e se dilatam atrás dela, do lado esquerdo do desenho. Suponha agora que, além do ouvinte, a fonte também se mova com velocidade Vs.
A velocidade da onda em relação ao meio no qual ela se propaga, que é o ar, ainda é igual a v, pois essa velocidade só depende das propriedades do meio e não se altera quando a fonte se move. O comprimento de onda é a distância entre duas crestas sucessivas, distância determinada pelo deslocamento relativo entre a fonte e o ouvinte, como podemos ver nesta figura. Isso é diferente para o ouvinte que está na frente da fonte e para o outro que está atrás da fonte. Na região à direita da fonte, onde podemos ver na figura, o comprimento de onda é dado por lambda da frente é igual a V sobre Fs menos Vs sobre Fs. Arrumando a equação, fica igual a V menos Vs sobre Fs. Na região à esquerda da fonte, ou seja, atrás da fonte, o comprimento de onda é lambda atrás é igual a V mais Vs dividido por Fs. As ondas se comprimem na frente da fonte e se distendem atrás dela, em razão do seu movimento. Para encontrar a frequência percebida pelo ouvinte atrás da fonte, substituímos a equação que falamos no slide anterior com essa equação de lambda atrás, que aí vai ficar igual a FO igual a V mais VO sobre lambda atrás. Reorganizando a equação, fica igual a V mais VO dividido por V mais Vs sobre Fs. As ondas de choque são aquelas que ocorrem quando um objeto ultrapassa a velocidade do som. Esse fenômeno é acompanhado pela variação abrupta da velocidade, da temperatura e da pressão ao redor do meio onde ocorre. Na imagem da esquerda, o avião viaja na mesma velocidade do som. Na imagem da direita, o avião está mais rápido que o som e forma o chamado cone de Metz. Quem está dentro do avião não consegue mais ouvir o barulho emitido por ele, já que está viajando mais rápido que a velocidade que o som se propaga. Se um observador está em um ponto fora da região dos círculos, nenhum som será observado. Porém, quando a região dos círculos passa pelo observador, ele irá sentir uma brusca variação de pressão, como se fosse uma pequena explosão. Quando o avião ultrapassa a velocidade do som, há um aumento de pressão nesta região, gerando uma onda de choque. Esse fenômeno é chamado também de estrondo sônico. O avião precisa suportar os efeitos de encontrar uma onda de choque. Para isso são feitos com formas especiais de fuselagem. Dizemos que um corpo atingiu Mach 1 é quando ele viaja na mesma velocidade do som. Isso é uma homenagem ao físico austríaco Ernst Mach. Um corpo atingir Mach 2, por exemplo, significa dizer que ele viaja 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Essa velocidade é relacionada, então, pela equação m, que é dado por Mach, é igual a VO, que é a velocidade do objeto, sobre Vs, que é a velocidade do som. Quando o corpo viaja acima de Mach 1, ele gera o cone de Mach, como mostra as imagens. O cone forma um ângulo φ, como mostrado na imagem da esquerda. O inverso de m é o seno desse ângulo, ou seja, seno de φ é igual a Vs sobre VO. Vale ressaltar que quanto mais alta a velocidade do corpo, menor será o φ do cone. Como falado anteriormente na imagem da direita, pode-se observar que quando a região do círculo passa pelo observador, a ação abrupta de pressão sobre ele. Exercício prático. Uma sirene da polícia emite uma onda senoidal com frequência Fs igual a 300 Hz. A velocidade do som
é 340 metros por segundo e o ar está parado. Calcule o comprimento de onda das ondas sonoras quando a sirene está em repouso em relação ao ar. E B. Determine o comprimento de onda das ondas situadas na frente e atrás da sirene quando a sirene se move a 30 metros por segundo. Bem, letra A. Podemos perceber que não existe efeito Doppler, já que o corpo está em repouso em relação ao ar. Então, na letra A, só iremos calcular o lambda. Que lambda é igual a V sobre Fs, que é igual a 340 metros por segundo, foi dado na questão, dividido por 300 Hz, também foi dado no enunciado. Fica igual a 1,13 metros. Letra B. Quando a sirene está em movimento, calculamos o comprimento de onda de ambos os lados da sirene por meio das equações lambda frente e lambda atrás, para indicar o efeito Doppler. Então ficaria lambda frente é igual a V menos Vs sobre Fs. Daí os valores que foi dado no enunciado, dá um total de 1,03 metros. Lambda atrás, mesma fórmula, porém V mais Vs, sinal de mais, os valores são o mesmo, igual a 1,23 metros. Bem, galera, aí tá a nossa referência. Espero que tenha gostado da aula e até mais.